vamos falar de mais um assunto polêmico que tem gerado muitas discussões e também gerado muitas dúvidas. É pecado fazer tatuagem? Fique comigo até o final desse vídeo, é esse o tema que nós estaremos estudando. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like e vamos estudar a respeito desse assunto. Como todo assunto polêmico, existem dois extremos. Um é aquele que diz que é pecado, porque a Bíblia afirma que é pecado fazer tatuagem, e existe o outro extremo que diz que também é que Jesus tinha tatuagem. Nós vamos responder a respeito desses dois extremos e no finalzinho nós vamos usar 3 perguntas como peneira para esse tipo de assunto. Existem aqueles que afirmam que tatuagem é pecado e baseiam esta afirmação no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Vamos ler? Diz assim: pelos mortos não dareis golpes em vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Algumas traduções diz: não farei tatuagem alguma sobre vós, porque eu sou o Senhor. E para nós entendermos esse texto, nós precisamos ler também o contexto. E também não deixar de fora o estudo sobre a cultura da época, para quem que esta palavra estava sendo direcionada e por que ela estava sendo direcionada. Esta lei aqui era uma lei específica para o povo de Israel. Israel ficou muito tempo no Egito, e no Egito adorava-se a vários deuses. Então é possível que Israel tenha visto e presenciado muitos cultos a deuses. Muitos ali nesse tempo tatuavam o nome do seu deus ou até mesmo uma imagem para identificar qual é o tipo de deus que essas pessoas serviam. Também em outros povos era realizado um ritual que o próprio sacerdote fazia a tatuagem da pessoa, e no momento de fazer a tatuagem ele invocava aquele deus ou aquele espírito maligno que tomasse, que assumisse a vida daquela pessoa que estava fazendo certo tipo de tatuagem. Então era uma cultura pagã. Por isso que Deus aqui estava ensinando ao seu povo para que eles não viessem fazer o mesmo que o povo pagão estava fazendo, ou seja, marcar o seu corpo ou tatuar o seu corpo em forma de adoração a Deus. E também existe o outro extremo, que diz que o próprio Jesus tinha tatuagem. Eles baseiam esta afirmação em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, que diz assim: e no manto e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eles afirmam que Jesus tinha uma tatuagem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tirando o texto de Levítico 19, 28, não existe nenhum versículo bíblico que condene a tatuagem ou que fala que ela é pecado. E aí é um grande perigo, porque ela não afirma que é pecado, mas também ela não afirma que não é. E diante disso, nós vamos fazer 3 perguntas que vão servir como peneiras. Se esse tema, ou se a tatuagem passar por essas peneiras, isso quer dizer que você pode fazer sem problema nenhum. Agora, se ela não passar, isso quer dizer que nós não podemos fazer ou não precisamos fazer. E a primeira pergunta é essa tatuagem que você quer fazer é para a glória de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, eu quero fazer uma tatuagem e eu vou colocar o nome Jesus. Ou, hoje não é, né? Hoje não é Jesus, hoje é Yeshua. Eu vou colocar o nome Yeshua. Será que fazendo isso Deus vai se agradar mais de você? Quem sabe muitas pessoas pensam que Deus lá no céu ou Jesus lá no céu vai olhar para a terra e vai dizer para os anjos: olha lá, meu filho colocou meu nome escrito no braço, na testa ou qualquer outro lugar. Será que Deus vai gostar mais de nós porque nós fizemos uma tatuagem? E será que isso vai agradar a Deus, vai adorar a Deus? Existem pessoas que citam e até escrevem versículos bíblicos no seu próprio corpo, como que se a Bíblia não fosse o suficiente. Quando você serve a Deus de verdade, segue os princípios da palavra de Deus de verdade, o mundo não precisa olhar e ver em você uma marca visível, um nome visível, não. O que o mundo precisa ver em nós são as boas obras. Olha o que diz lá no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 9. Quando a terra estava toda corrompida, o pensamento do coração das pessoas era maligno. Olha o que diz o versículo 9. Noé era um homem justo e perfeito em todas as suas gerações. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho que agradava a Deus. Deus não olha para nós se nós temos uma tatuagem que glorifica o seu nome, porque dificilmente glorificará o nome do Senhor. Mas eu vou escrever um nome de Deus, o nome de Jesus. Pouco importa isso para Deus, sabe por quê? O que agrada a Deus são as suas boas atitudes.
O que agrada a Deus é você ser uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, você ser uma pessoa reta e uma pessoa justa. Olha o que diz Salmo 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, se você quer fazer algo para a glorificação a Deus, que o nome do Senhor seja exaltado, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que obedece os princípios da palavra do Senhor. Assim, então, se a tatuagem não glorifica a Deus, não é para a glória de Deus, ela já não passa pela primeira peneira. E a segunda peneira é esta: qual é a verdadeira motivação para você fazer uma tatuagem? Quem sabe você está querendo fazer uma tatuagem para agradar alguém. Muitas pessoas tatuam o nome do seu cônjuge ou do seu namorado ou daquela pessoa que ele se identifica mais. E aí é um grande problema, porque hoje nós vemos relacionamentos frágeis. Se você tatua, por exemplo, o nome de uma pessoa que você está namorando ou que está casado, daqui a pouco o casamento acabou. O que você vai fazer com aquela tatuagem? Como que você vai fazer para apagar aquela tatuagem? Haja visto que é muito difícil apagar tatuagem e também muito caro. Então, qual é a motivação? Será que eu estou fazendo isso para agradar alguém? Eu tenho que pensar que muitas vezes essa pessoa que eu digo que eu amo hoje, que eu gosto hoje, amanhã eu posso não gostar. Então, se a motivação for uma pessoa, essa motivação pode amanhã depois não existir mais. Então você pode se arrepender. E depois de arrependido, meu irmão, vai pagar um preço muito caro para tentar apagar o nome daquela pessoa. Outras pessoas, por exemplo, tatuam o nome do filho, o nome da filha no braço, ou até mesmo em outros lugares do corpo. Só que eu conheço muitas pessoas, muitos pais que tatuam o nome do filho no braço, mas, por exemplo, não paga pensão para a mãe. Muitas das vezes não dá assistência necessária para a mãe cuidar do filho. Então é algo totalmente desnecessário, porque você tatua o nome da pessoa no teu braço, mas a realidade é outra. Ou seja, é muito mais melhor que você dê assistência para a criança, que você dê assistência para a mãe poder cuidar bem do filho, que você visite, que você seja um pai presente, uma mãe presente, do que tatuar o nome da criança ali, porque geralmente as pessoas fazem isso, na sua maior parte, fazem isso para mostrar para o mundo que eles amam o filho, amam a filha. Se você quer mostrar que ama os seus filhos, dê assistência para eles, dê amor, dê carinho, e com certeza isso vai ser o suficiente. E outras pessoas, por exemplo, tatuam o nome de um ente querido que morreu. E é aqui que é a mesma prática do povo pagão. O povo pagão, além de colocar o nome dos seus deuses, também eles colocavam o nome dos mortos. E aí sim a Bíblia condena, colocar o nome de pessoas que já faleceram, já partiram desta vida, aí se torna pecado, porque é idolatria. Então, se você quer guardar a memória desta pessoa, guarde, por exemplo, uma foto, guarde aqueles momentos que você passou com ele, com ela, tanto na memória, como em fotos, como em outras coisas, e isso não é pecado. Agora, você fazer uma tatuagem no teu corpo com o nome de alguém que faleceu, aí é o mesmo costume do povo, ali onde Deus está condenando no livro de Levítico. Ainda falando sobre motivação, muitos jovens fazem uma tatuagem porque os outros amigos também fizeram. Muitas pessoas fazem uma tatuagem em outra linguagem, que ele nem sabe, nem entende. A pessoa diz, ó, isso aqui significa tal coisa, e ele vai lá tatuando a sua pele, nem sabe se realmente é aquilo ali ou não. Muitos fazem a tatuagem até para afrontar alguém, muitas das vezes afrontar a igreja ou afrontar até mesmo os pais. Quantos dos filhos, os pais são contra a tatuagem e ele vai lá contra a vontade do pai, ele faz uma tatuagem, deixa um certo tempo escondida para depois mostrar, ou seja, é só uma forma de afrontar. E aí nós quebramos um princípio bíblico. Lembra que Deus falou, honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias sobre a face da terra? Então nesse caso, se a motivação é para afrontar alguém, isso se torna pecado. E alguns fazem a tatuagem simplesmente por vaidade. A terceira peneira, que é também a última pergunta que nós devemos fazer, é: essa tatuagem vai escandalizar alguém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, não há um texto explícito dizendo, não pode. Então, se não tem um texto que não pode, é lícito, mas nem todas as coisas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. E aí alguém vai dizer, mas eu sou livre, então eu faço o que eu quero com o meu corpo. E aí Paulo, além de Paulo falar que nós somos o templo do Espírito Santo e que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus o destruirá, Paulo também diz em 1 Coríntios 8, versículo 9 assim, mas vede que essa liberdade não seja de maneira nenhuma escândalo para os fracos.
Muitas das vezes você vai fazer uma tatuagem e vai servir de escândalo para aquele que não tem o mesmo entendimento que você tenha. Paulo leva muito a sério essa questão de algumas coisas que geram escândalo. Olha que, por exemplo, aqui em Romanos, capítulo 14, quando Paulo fala lá sobre a carne oferecida a ídolo, Paulo diz assim que nós que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o ídolo nada é, que a carne sacrificada a ídolo também nada é. Só que olha o versículo 21, ele diz assim, ó: bom é não comer carne e nem beber vinho, nem fazer outra coisa que faça o teu irmão tropeçar, ou se escandalize, ou que ele se enfraqueça. Olha o que Paulo está dizendo. Se eu comer carne ou se eu beber vinho e aquilo ali está escandalizando meu irmão, então melhor eu nem comer carne e nem beber vinho. Ele não está dizendo que é uma regra que você não pode fazer, que é pecado, que você vai para o inferno, não. Ele está dizendo, se alguma coisa que eu faço gera escândalo para os meus irmãos mais fracos, então eu vou deixar de fazer. Por quê? Porque eu amo o meu irmão e eu quero que ele seja salvo. Se aquilo que eu for fazer vai gerar escândalo, vai enfraquecer o meu irmão, ou vai, quem sabe, jogar ele lá no mundo, então eu deixo de fazer, eu não faço. Porque eu amo o meu irmão e porque eu amo a Deus. Então, como não há um versículo explícito, na minha opinião, eu acho que o cristão, aquele que está andando em conformidade com a palavra de Deus, não deveria fazer tatuagem. E são muitos os motivos o porquê que ele não deve. E um deles é porque muitas pessoas que fizeram uma tatuagem, na maioria das vezes eles se arrependem. E quando eles se arrependem, eles precisam pagar um preço muito caro. Antigamente não se tinha recursos para apagar tatuagem, né? Hoje em dia tem vários recursos, como por exemplo o uso de laser, mas é um tratamento muito caro, também dói e costuma deixar a pele imperfeita. E além disso também a tatuagem fica armazenada em células embaixo da pele. Então se prejudica o nosso corpo, se é algo que a gente vai se arrepender depois. Eu acho que o melhor é a gente evitar certas coisas. Como eu disse, não há pecado, alguém fez, pecou e vai para o inferno. Não posso afirmar isso. Apenas, na minha opinião, diante dessas peneiras que nós estamos usando aqui, eu acho que o cristão não deve perder tempo com isso. Além de perder tempo, ele vai perder dinheiro, às vezes ele vai até mesmo prejudicar a sua saúde e depois ele vai se arrepender e perder mais dinheiro. Então, em vez de você fazer isso, invista no reino de Deus. Invista, por exemplo, comprando um livro, comprando uma Bíblia, ajudando a quem precisa. E com certeza isso vai ser de bom proveito tanto para você como também para o reino dos céus. Então, finalizando esse tema, esse assunto, como eu disse, é muito polêmico, existem vários extremos, mas esta é a nossa opinião, né? O nosso posicionamento. Tudo que você for fazer, você precisa pensar muito bem, porque existem coisas que ainda dá tempo de nós se arrepender, mas existem coisas que mesmo que você se arrependa ainda, você vai carregar pelo resto da vida aquela decisão que você tomou precipitada. E se você realmente é um cristão verdadeiro, ore e busque o Espírito Santo, e ele vai iluminar a tua mente, ele vai abrir tua mente para você entender de fato se é algo que você pode fazer ou se não pode. E também não esquece de consultar o seu líder. Não adianta de nada você procurar uma opinião na internet e às vezes ser contrário à opinião do teu líder espiritual, porque aí você estará pecando também. Então, antes de tomar decisão, pese tudo isso e depois, se você ainda achar que você tem que fazer, que você pode fazer, que a tua consciência te direcione para o melhor. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Não esquece também de compartilhar nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreve e nos ajude a pregar a palavra de Deus. Deus continue vos abençoando.